A gente tem aqui no podcast também a Frida, né? Deve estar doida pra ela falar. deve estar doida porque é Frida, né? Engajada pra caramba. Gente. Nossa, gente, eu queria falar. Nossa, vocês me deram voz. Ó, políticas públicas é você pensar sobre a cidade. E pensa assim, se uma pessoa não pensa, alguém vai pensar por ela. E nada melhor do que jovem pensar, porque vocês vão viver muito mais tempo aqui. E assim, eu tenho uma dúvida. Como é que você chegou a montar esse projeto de lei? Excelente pergunta. Frida, então, esse projeto de lei que eu comentei, que eu fiz quando eu era bem novinha, com 14 anos, eu tive muitos professores doutores na escola. Então, era uma galera, assim, acadêmica, estudava. E eu fui atrás dos meus professores. Então, eu falei, eu quero fazer um projeto de lei. E eles falaram sobre violência, porque é algo que assola muito a nossa vida. E eles falaram, tá bom, lê isso aí. E aí me deram um bando de artigo. Eu, com 14 anos, fui ler artigo científico. E eu fiz muitos rascunhos de projeto de lei para entender o que eu queria fazer. Então, eu sabia que para poder resolver a violência urbana que eu estava enfrentando de uma certa forma, eu não poderia chegar no projeto de lei e falar, eu vou mudar a estrutura da polícia militar. Eu sabia que eu não poderia fazer isso. Mas eu sabia que eu poderia fazer algo paliativo. Então, eu fiz esse projeto de lei com a ajuda da minha professora de Direito Administrativo, que é Cristiane Sengin, e com o meu professor Gilberto Estrela, que ele era meu professor de legislação. Eles me ajudaram e deram essa base para poder fazer esse projeto de lei. Mas, não satisfeita, eu fiz o seguinte. Eu falei, tô fazendo esse projeto de lei, eu quero entender mais como eu faço as coisas. E aí, eu, pirralha, escrevi um e-mail pro Unicef. Fui no site do Unicef. Oi, eu sou a Vitória, 14 anos, sei o quê. E eles me responderam. E falaram, não, vem aqui. Eu falei, caraca, o bicho pegou. E eu fui. E por causa disso, eu descobri esse Unicef. Entrei num grupo de jovens que estavam pautando política pública, mas todos do Rio de Janeiro, eu era a única da Baixada lá. E fiz esse projeto de lei, conversei bastante com a galera do Unicef. Também conheci um querido que foi na minha escola dar uma palestra sobre segurança pública, que ele era do Ministério Público. Então, fui no Ministério Público ter reunião com 14 anos. Fui sozinha, minha mãe confiava em mim. Louca, ela confiou. Tipo, o que uma criança de 14 anos vai fazer no Ministério Público? Assim, eu fui. E eu fui, aprendi pra caramba. Escrevi esse projeto de lei com muitos rascunhos, assim, muitas edições, assim. Foram umas 30, assim, sem sacanagem. E fiz esse projeto de lei, ele tem, sei lá, umas 7 páginas só de artigo, porque o projeto de lei, ele tem que ser conciso, ele tem que ser específico, senão ele não é um bom projeto de lei. E também com uma boa justificativa. Então, eu fiz ele desse jeitinho, assim, eu não faria ele dessa mesma forma hoje em dia, mas, assim, eu tinha 14 anos e eu fiz. Então, assim, quando você tem incentivo pra fazer as coisas e você tem pessoas que estão ali dando a força, você consegue fazer. Acreditando em você, né? Entendeu, Frida? Entendi, gente. Eu fico pensando assim, como uma menina de 14 anos consegue fazer um projeto de lei? Eu conversei já com alguns vereadores, assim. Eu falo assim, como você escreve um projeto de lei? Eles, Aí sai aquele barulhinho mais ou menos assim, olha. Frida é uma comédia, né? Mas é verdade. Cri, cri.